Bom dia. Bom dia. Satisfação estar aqui mais uma vez. Você se sente em casa, né, estando aqui. Então, de minha parte, quero abençoar a presença de cada um. Desejando que possa ser mais um domingo aí. Com esses breves momentos, que passam tão rapidinho, né? Seja proveitoso para todos nós. O tema que eu trouxe para a nossa reflexão da manhã é algo imprescindível para a nossa jornada de vida, e é a família. Eu dei o título de Família, Sustentáculo de uma Vida Feliz. E nós encontramos grandes barreiras na vida quando nós decidimos nos apartar da nossa família. Ou então por livre escolha, não por questão de destino, porque muitas pessoas às vezes vão perdendo os entes queridos, né? Vão perdendo, você vai ficando às vezes, chega um momento da vida, como aconteceu com um amigo meu, que a esposa foi embora primeiro que ele tinha dois filhos também partiram e ficou sozinho, literalmente. Então existem casos, né, de exceção, mas em modo geral, todos nós temos familiares, pessoas que a gente convive, e fica claro aqui para nós o destaque de que a família não é somente a consanguínea, a família pode ser a família espiritual, como aqui, por exemplo, é uma família, é um grupo Espírito, Amor e Fé. Se você observar bem, você forma um núcleo familiar religioso, um núcleo de busca por ideais semelhantes. Você encontra a família, por exemplo, no seu trabalho, as pessoas que você convive lá. Você pode tratar com gentileza a turma, ou você pode tratar com diferença. Não, aqui é apenas o local onde eu ganho meu dinheiro e eu vou embora e acabou. Você pode encarar como família qualquer pessoa que você convive, seja seu amigo, seja uma pessoa, um vizinho, por exemplo. Quantas pessoas não consideram um vizinho mais família do que o consanguíneo, né? Interessante, eu lembro uma vez o Divaldo Franco falou assim, numa das suas maravilhosas palestras, ele falou assim: adote as pessoas do seu pensamento, como familiares. Eu nunca esqueci isso. E às vezes a pessoa fala assim: ai, que saudade da minha mãezinha, da minha avó, que seja. E tem tanta gente aí para a gente poder adotar em pensamento, para ser a nossa mãe, por exemplo, para ser a nossa avó, para ser um irmão. Então esse espírito de unicidade é algo que é realmente muito relevante a gente cultivar de forma mais definitiva. Começar a colocar isso em pauta assim, de um modo muito firme na nossa jornada de vida diária. Quando a gente conseguir estender esse leque de que família não é somente quem nasceu e tem o mesmo sangue que o nosso, a sociedade vai mudar de forma exponencial. A humanidade vai dar um grande passo ao entendimento que Jesus nos deixou, dizendo que nós somos todos irmãos. Com isso vai haver uma grande revolução positiva. Uma revolução, por exemplo, onde esses muros que hoje a gente percebe que são criados por nós mesmos, entre as pessoas, vão se dissolver. Como aconteceu com o Muro de Berlim. Vamos derrubar, porque as diferenças estão mais nos afastando do que nos unindo. E é justamente as diferenças que devem ser algo que nos catapulta para um desenvolvimento sadio, de uma forma respeitosa. Nós não convivemos com gente de todo tipo, todas as cores, todas as feições, todas as preferências políticas, religiosas, futebolísticas, né, Flavinho? Não gosto desse assunto, não, mas tudo bem, né, Flavinho? Mas enfim, já imaginou se tudo que nos é diferente fosse motivo para que a gente se afastasse? Imagine você convivendo numa bolha onde todo mundo pensa igual a você. Todo mundo tem o mesmo estilo de corte de cabelo, não é igual eu aqui. Todo mundo aqui tem que raspar a cabeça. Não ia ficar muito bonito, não. Vocês não iam ficar bem, careca. Como eu também não fico, né? Mas não tem alternativa. Enfim, imagine todo mundo que você convive torce pelo mesmo time que você. Todo mundo é espírita. Ia ser muito chato. Então essa diferenciação que há entre nós, você vê que Deus já fez algo muito providencial. Não colocou ninguém absolutamente igual a ninguém. Você encontra muita gente parecida, né? Eu pareço um pouco Brad Pitt, assim e tal, mas sim, existe diferença entre nós, poucas, né? Mas tem. E essa diferença que Deus coloca no nosso caminho já é uma clara demonstração de que é preciso aprender a conviver com o que é diferente. Agora você imagine a providência divina, segundo nos livros de André Luiz, consta que existe até um departamento da reencarnação no mundo espiritual, onde é providenciado que você vá
fazer uma nova reentrada na vida carnal, vamos dizer assim, como nós estamos aqui vivendo. Você imagine se existe a chance de haver qualquer tipo de erro onde a gente é colocado. Com as pessoas, no caso, os nossos pais, os nossos irmãos. Por mais que a gente considere muita gente problema na nossa família, a pergunta que deve ficar é sempre assim: será que eu também não sou problema? Ou será que essa pessoa que é, entre aspas, problema, não se dá bem comigo, nós não temos afinidade? Será que lá atrás não houve nenhum tipo de dissensão? E será que eu não tenho grande parte de culpa, vamos dizer assim, nessa dificuldade que nós temos de relacionamento? Nós não pensamos nisso. É muito mais fácil a gente fazer acusações que o outro é difícil, que o outro é impossível de conviver, que o outro é uma pessoa intragável, etc. E aí, trazendo então os elementos doutrinários, muito importante destacar que a obra espírita, especialmente a de Kardec, traz para nós grandes relevâncias em questão, por exemplo, da questão 775 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Resposta dos Espíritos: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um alavancamento do egoísmo, uma potencialidade do egoísmo. E o Emmanuel diz claramente que a maior entrave no nosso desenvolvimento espiritual é justamente o cultivo do egoísmo, ou seja, eu penso muito em mim. Que negócio de família o quê? É cada um pelos seus méritos. Vamos cada um viver isolado aí. Eu me sustento, eu sou autossuficiente, eu sou sábio, eu sou batalhador, eu conquistei o meu dinheiro, eu sou independente. Muita gente gosta de dizer assim, né? Bate no peito que é independente até ficar doente, né? Depois que você fica doente, a independência desaparece. Então, olha aqui, uma recrudescência. Aliás, essa palavra é até meio difícil de entender, né? Quando você fala recru, dá a impressão que está diminuindo, né? Mas não é recrudescência, é uma elevação, um crescimento do egoísmo. E o egoísmo é aquela sensação de autoempoderamento. Eu sou autossuficiente, eu não preciso das pessoas, eu sou assim, eu não mexo com a vida de ninguém. Já viu gente falar isso? Eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem, mas também não faço mal para ninguém. Eu vivo na minha aqui, está tudo certo, cada um vive na sua. De vez em quando a gente encontra algumas surpresas desagradáveis. Quem convive com muita gente deve ouvir histórias parecidas com essa que eu quero contar para vocês aqui. A primeira é relembrando aquele filme As Aventuras de Pi. Vocês lembram? Já assistiram aquele filme? Um filme absolutamente assim, fantástico, do ponto de vista a trazer para nós reflexões em torno de metáforas. Né? O indivíduo que se vê dentro de um barco sozinho junto com, acho que é um tigre, né? Tigre. É um tigre. E aí, quem esse tigre será, né, para nós? São as pessoas que a gente tem dificuldade de conviver. E ele tendo que fugir dentro do barco para não ser comido pelo tigre. Chega um momento do filme que ele percebe que ele não consegue mais viver sem o tigre. Ele até tentou, né, dar um jeito do tigre pular no mar lá e se livrar dele. Mas esse tigre, representando aí as pessoas com quem a gente convive, mostra o quão importante é para nós as dificuldades que o relacionamento nos impõe. Porque trabalha em nós, obrigatoriamente, virtudes que a gente ainda não conquistou, senão não seria um grande desafio. Se a gente convivesse bem com todo mundo, seria ótimo, já teríamos mudado já de etapa, já estaríamos num grau mais elevado. E o filme mostra claramente isso. Chega um momento lá que eles começam a conviver assim, o tigre fica de um lado, acaba respeitando ele também fica ali já com menos medo e vão convivendo. Vale a pena muito assistir, quem não assistiu vai aí. Assistam aí As Aventuras de Pi, é um filme indiano, se não me engano, o ator pelo menos é indiano. Maravilhoso mesmo. Vou até contar de assistir de novo ele. Outra questão que eu me lembro muito de um amigo que frequenta, inclusive, frequenta a nossa casa, ele não liga que conte, não vou falar obviamente o nome dele, mas ele um dia relatou para nós o seguinte: olha, eu faço happy hour, né? Happy hour, hora feliz, né? Geralmente o pessoal usa muito a sexta-feira, né? Com vários amigos, em vários locais aqui de Rio Preto, vários, né, locais agradáveis de passar esse chamado happy hour, mas chega um momento que eu me vejo sozinho. Ele não quer assumir compromisso, quer continuar solitário. Ok, é uma escolha que você faz. Inclusive ele falou assim: o que você acha disso que eu estou vivendo? Que eu sinto uma solidão, rapaz. Eu vou embora para casa, estou sempre sozinho. Chego em casa, aquele deserto lá.
Você está no estágio, a gente chegou a essa conclusão, eu e a Estela conversando com ele. Você está passando por um estágio de perceber quão importante é ter alguém para você cuidar, para você até também ser cuidado, né? Por que não? Não é errado você querer ser cuidado. O problema é quando a gente usa um relacionamento de uma forma tóxica, onde a gente só quer ser cuidado. Quer dizer, eu estou casando com alguém porque eu quero que a pessoa cuide de mim, aí você está no erro. Mas não é errado também desejar uma companhia para ter ali um aconchego, um afeto. E aí com isso a gente vai desenvolvendo companheirismo, fidelidade, renúncia. Muitas vezes a pessoa quer uma coisa, você quer outra. Tem que chegar a um acordo. Né? Você quer comer pizza? Não, mas eu não quero comer pizza, eu quero comer um lanche. Ah, então vamos comer pizza, vamos, cede um pouquinho ali e aqui. Então assim, olha que paradoxo, né? Você vive feliz, às vezes cercado de gente, mas muitas vezes se encontra solitário, depois desse monte de gente. Isso acontece com muita gente. Por isso que nós estamos aqui trazendo esse destaque, né? Outra coisa em relação à família é na questão dos filhos. Algumas pessoas falam assim, não, vou casar, não quero ter filho não, esse mundo está muito cruel, não quero pôr filho nesse mundo não. Aí tem a questão de não ter como impedir certas questões, como por exemplo, eu não posso ter filhos, eu descobri que eu tenho uma infertilidade e tal. Aí já é outra questão. Vamos falar daqueles que podem ter filhos e resolvem não querer filho, pensando que o mundo é muito cruel. Ora, somos espíritas. Nós não estamos aqui para ajudar esse mundo a melhorar? Será que não é necessário então colocar pessoas desse mundo, sabendo que estão vindo aí, estão reencarnando espíritos de alta estirpe moral? Será que não é função nossa povoar esse mundo tão de gente boa? Afinal de contas, nós temos bagagem, nós temos competência para educar alguém, para ser um cidadão de bem e viver muito bem aqui. Então, quando a gente escolhe assim, desejo, não quero ter filho, não quero ter trabalho, não quero ter gasto, não quero dar muitas noites mal dormidas e gasta. Um dia eu vi um estudo que gasta R$1 milhão para você ter um filho, para cuidar dele até 18 anos de idade. Já ouviu essa história? Somando tudo que você gasta, assim, até os 18 anos, R$1 milhão. Agora sim, escolher não ter filho é escolher não fazer um encontro com a pessoa mais importante, ou a pessoa que você mais vai amar na sua vida. Aí eu pego até essa citação no livro Missionários da Luz. Quem lê o livro vai lembrar dessa historinha que eu quero contar aqui brevemente, que é a história da cesarina, de uma mulher que estava grávida, mas não querendo a gravidez ou não se importando com ela, resolveu cair na gandaia, literalmente. Por questões de divergência de opiniões e de ter um gênio um pouco difícil, ela acabou se separando do pai e do seu filho e, de uma forma até meio querendo se vingar dele, resolveu cair numa vida absolutamente mundana. No momento lá do livro, ela relata que ela estava programando de ir numa boate, e já com os pensamentos assim, hoje eu vou detonar mesmo, já com a barriga bem saliente, próximo de 6, 7 meses de gestação. E aí ela começou a apertar muito a barriga com cintos para poder não parecer estar grávida. Vocês imaginam o feto ali, a dificuldade que é. E já preparando assim, hoje eu vou tocar o fogo no cabaré mesmo, literalmente. Vocês imaginem, quando você pensa isso, a nuvem de testemunhas, como disse o apóstolo Paulo, que passa a circundar a nós. E ela tinha uma vizinha que, de uma mediunidade muito relevante, uma senhora idosa, que morava ao lado da casa dela, percebendo que ela ia nessa noite, literalmente, até com a possibilidade de perder esse feto, de perder essa criança, por conta desses desvarios, chegou nela de uma maneira intuitiva, recebendo instrução de espíritos que estavam cuidando daquele que seria então um espírito chamado Volpini, que estava ali no seu útero, da cesarina. Espírito de alta qualidade moral. Espírito que amou muito essa que hoje então era a cesarina. Isso relata o André Luiz. E ela então estava prestes, se desse continuidade de forma sadia à sua gestação, a encontrar de novo em seus braços o espírito que ela mais amou ao longo de muitos milênios. E aí então essa vizinha, de uma forma intuitiva, influenciada por espíritos nobres que estavam cuidando da gestação, foi intuída a dizer para ela o seguinte: Cesarina, não vá nessa festa, não vá nessa boate, você pode perder o seu filho, ele está em grande risco.
me deixa eu curtir a vida, sai para lá, eu sei cuidar de mim, eu me viro, não se preocupa não. E aí então, em torno desse acontecimento, essa espiritualidade que intuiu a vizinha, que foi até muito enfática, foi até muito firme com ela. Não foi assim, ficou passando pano para ela não. Foi muito firme ali no pedido para que ela não fizesse isso. Os espíritos disseram assim, entre eles, né, o André Luiz narrando, realmente não vai ter jeito, nós vamos ter que providenciar que o Volpini então pereça, não vai dar para dar continuidade nessa gestação, por questões de leis fisiológicas. Não é uma questão que eles queriam que acontecesse. Se você não cuidar bem do feto, ele não vai sobreviver. A espiritualidade amiga não tem permissão para descumprir leis divinas. Eles dão apoio, dão sustentáculo, fazem vibrações ali, o máximo que conseguem, mas aí chega uma hora que a lei de causa e efeito bate na nossa porta e vem cobrar irremediavelmente os nossos desvarios, os nossos desacertos. E foi o que aconteceu. Ela resolveu ir mesmo na boate. Quando foi meia-noite, ela começou a sangrar, né? E realmente ela perdeu a criança. Teve que depois ser conduzida ao hospital urgentemente para ser feita a chamada curetagem, né? Que é a retirada do feto. Enfim, ela deixou então, por conta dessa sua impaciência, dessa sua dificuldade de se relacionar, de ter, entre aspas, a pessoa tem uma opinião forte, a pessoa tem personalidade, sabe? A gente dá essa desculpa para, às vezes, esconder um pouco o nosso gênio, um pouco indomável, a nossa maneira, às vezes até petulante de agir com as pessoas. Não, mas eu tenho personalidade, eu sou genioso, sabe? E aí com isso, nós desfazemos laços e deixamos de usufruir de benefícios de uma forma inimaginável. Ela iria reencontrar o grande amor da sua vida, não no sentido de amor de relacionamento amoroso, assim, marido e mulher, não. O amor, assim, alguém que ela iria cuidar dela, né, inclusive, essa criança. E ela realmente perdeu, ela jogou fora. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 19, olha a citação. A união e a afeição que existem entre os parentes são indícios de simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se anuncia a maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. Isso vem a ser apenas a afirmação que eu falei no início. Você vê, todas as dificuldades e diferenças que existem entre nós estão aqui para nos fortalecer, para nos ampliar o leque de visão, e não o contrário. Não estamos aqui para viver uma vida de férias. Desculpe para quem acha isso. Você pode ter até momentos de férias, né? Tem momentos que você vai passear, você vai curtir a vida, você vai para uma praia, para quem gosta, né? Eu amo praia, então eu vou dar exemplo que eu gosto. Você vai no restaurante, você vai, sei lá, você vai fazer o que você quiser. Tem momentos que você tem direito de ter um escape, ter um lazer. Mas, no modo geral, nós estamos aqui para 90% uma empreitada de autoaperfeiçoamento. Isso não é possível se nós não aprendermos a conviver. Não existe ganho de virtude espiritual se você resolver se recolher a uma montanha, como dizem então os sábios, né, que se escondem nas montanhas para poder fazer orações e reflexões. Eu fico me duvidando um pouco desse tipo de teoria, sabe? Eu não consigo entender como é que alguém pode ser sábio sem conviver com as pessoas. Eu não aceito isso. O sábio está lá, sozinho, numa montanha, isolado, lá na Índia, no Tibete, sei lá o quê. Está lá numa caverna lá, mora lá, vive comendo plantinha, bebe água só, e medita e tal. Que sabedoria é essa que não convive com ninguém? Então, existem histórias que a gente usa, né, o conteúdo ali filosófico e tal, mas assim, na prática mesmo, se você se isolar, você está perdendo a sua existência.
E a gente se isola, muitas vezes assim, eu como por exemplo, tem amigos meus que falam, não quero ter rede social, não gosto de exposição, não quero me expor, tudo bem, todo mundo tem direito de pensar como quiser, mas vale algumas reflexões em torno disso, né? Tirando a exceção do exibicionismo doentio, né? Da pessoa que posta cada segundo da própria vida, né? Parece que tem uma ânsia de querer aparecer a todo custo. Tirando isso, mas será que a rede social também não veio para nos unir mais? Eu, por exemplo, confesso que se não tivesse rede social, eu tinha perdido contato com muita gente que eu conheci quando era menino, por exemplo. Isso há uns 80 anos atrás, né, por aí. Então, assim, olha que facilidade que teve. Nós podemos aí, hoje, nos reaproximar e criar laços que estavam perdidos. Então, não podemos demonizar as coisas que surgem, demonizar a rede social, por exemplo, demonizar hoje, por exemplo, agora, na questão da inteligência artificial, tem muita gente com medo da inteligência artificial. Vocês não fazem ideia dos avanços que vão ser trazidos com a inteligência artificial. Vão ser notáveis. Obviamente que muita gente vai usar para o lado do mal, assim como usam a faca para o lado do mal. A faca, eu acho que quando surgiu a faca foi uma bênção, né? Você poder cortar um bife ali fininho, fazer ele fazer alimentos de uma forma muito mais eficaz. Aí, uma hora para outra, resolveram enfiar a faca no bucho de alguém. Aí a faca agora tem culpa. Então, inteligência artificial, redes sociais, tudo isso é muito louvável, muito aproveitável. Não deixem de se atualizar e entrar nessa vibe aí, que o mundo precisa dessa interferência boa daqueles que querem o bem. Aqui então no Evangelho está muito claro, Deus coloca pessoas diferentes na nossa convivência, porque os diferentes precisam de apoio mútuo. Vamos dizer assim, vamos falar aqui com um grosso modo, vai. Existem aqueles que são inferiores em algumas questões, algumas virtudes, e às vezes existem aqueles que são superiores. Você encontra gente mais serena, mais tranquila, mais preparada, encontra gente mais perturbada, né? Esses perturbados, vamos tratar assim de uma forma até meio pejorativa aqui, precisam do apoio daqueles que já têm um pouco menos de perturbação, vamos dizer assim, para nos igualar aqui, todo mundo é um pouquinho perturbado, nós somos doentes, cuidando de doentes, né, assim, inclusive na casa espírita, né, então o pessoal mais precisa, né, de ouvir tudo que é falado aqui, nós mesmos, eu sou o primeiro, que precisa ouvir tudo isso que eu estou falando. Mas enfim, quando você encontra alguém que você percebe que existe nessa pessoa uma certa dificuldade em agir, porque para nós já parece óbvio, quer dizer, poxa, é tão fácil resolver isso, é tão fácil ser melhor, para nós eventualmente pode já estar sendo fácil, mas para o outro não está conseguindo fazer isso, será que o outro gosta de agir mal? Será que o outro gosta de ser assim, infeliz nas suas atitudes? A resposta é não. Será que alguém acorda de manhã e pensa assim, hoje eu quero atrapalhar a vida de um monte de gente? Estou afim hoje de causar tumulto. Eu não sei quem já está com problemas de perturbação muito grave, né? Mas eu acho que de modo geral, vamos tirar essas exceções pequenas aí. Será que você conhece alguém que acorda de manhã desejando ser infeliz e fazer os outros infelizes? Eu não conheço ninguém que age dessa maneira, que tem esse intuito. Mas quando a pessoa age assim, ela age por incompetência, ela age por inexperiência, ela não age intencionalmente. Algumas pessoas falam assim, lê engano seu. Eu conheço pessoa que até frequenta a casa espírita, sabe e vai lá e faz o mal. Vocês conhecem gente assim? Sempre tem, né? Não só na casa espírita, em todos os lugares. A questão é, saber não significa estar habilitado. Eu posso saber de muita coisa, como eu sei, como todo mundo aqui sabe. Agora a prática é algo um pouco diferente, um pouco mais difícil. Primeiro vem a intelectualidade unida à inteligência, depois vem a bondade. Quando a gente conseguir desenvolver essa bondade, nós vamos transformar conhecimento em aplicação, em sabedoria. E a resposta é muito simples, então. Aqueles que não agem bem, não agem porque não conseguem praticar. Já tem até um conhecimento, eventualmente. E o que dizer então daqueles que não têm conhecimento? Quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita em 2003, meu pai ia junto comigo lá nas palestras com a Airbus, onde eu estou lá até hoje. Então são 22 anos. E a gente ouvindo as palestras do professor Rodrigo, meu pai falava assim, você vê que beleza, né? Estamos ouvindo um negócio aqui que eu nunca ouvi. Meu pai na época, ele está com 74, 52 anos de idade, ele tinha na época. Ele falou, eu nunca ouvi isso e eu fico com pena daqueles que nunca ouviram esse conhecimento. Então eu estendo esse leque aqui para 2025.
Estamos diante de uma informação privilegiada. Uma informação de esmiuçar o Evangelho de Jesus de uma forma a transformar literalmente a nossa jornada. A fazer com que a gente se habilite e consiga deixar o campo da intelectualidade e começar a ir para o campo da prática. Dizem os bons espíritos que nós somos dotados de duas asas. Uma já está até bem grande, a asa do conhecimento. Só que para você voar mesmo, você precisa desenvolver a asa do amor. E você quer campo mais fértil para você aprender a amar do que aquele que compreende as pessoas que são seus afetos? As pessoas que estão ao seu redor? Para mim seria muito constrangedor. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu comecei a avaliar assim, pensei, deixa eu ver se não tem a chance de aparecer um parente meu lá nessa palestra e falar, desgramado, estou falando aí, mas não faz nada, né? Ainda bem que sempre deve aparecer aqui, mas está tudo bem entre eu e minha família. Mas seria muito constrangedor falar de tudo isso se tivesse alguma ressalva significativa entre alguém com quem eu convivo. Vamos à frente aqui, ó. Livro Companheiro, psicografia de Chico Xavier. Mensagem de André Luiz. Aliás, do Emmanuel. Ama os entes queridos, tais quais são. E quando nas provas a que sejam chamadas, para o efeito de promoção na espiritualidade maior, se não consegues descobrir o melhor processo de auxiliá-los, acalma-te e ora pelo fortalecimento e paz deles todos, na certeza de que Deus está velando por nós e de que nós todos somos filhos de Deus. Trocando em miúdos, sabe aquela pessoa difícil que você convive, que você não sabe o que fazer? Porque você pensa assim, eu faço a minha parte e a pessoa não quer conversa. Eu tento estreitamente relação, eu tento uma união de novo, uma reconexão, mas não está acontecendo, porque não depende de mim, a outra pessoa não quer. Está aqui a resposta. Ore. O que nos falta é orar mais. E tem até uma dica bacana de a gente fazer, que é, antes de dormir, mentalizar assim, uma conversa fraterna, mentalmente você pode fazer isso, com o espírito da pessoa. Isso vale muito, inclusive, para mães e pais fazerem com seus filhos. Sabe o filho que está dando probleminha, às vezes está dando problema na escola, está meio rebelde, está meio irritado. Espera ele dormir, passou uma meia horinha, que já começa a entrar naquela nova sintonia de sono, um pouco mais profundo, e você vai, chega perto do seu filho, conversa com ele, mas conversa com o espírito adulto dele. Você pode fazer isso com uma criança de 3 anos de idade. Você não vai conversar com a criancinha ali, você vai conversar com aquele espírito que está reencarnado naquele corpinho ali, que é milenar já. E vai lá e conversa com ele. Conta tudo que você quer para ele de bom. Conta do seu amor, conta do seu carinho. Isso vale então para o parente difícil. Antes de dormir, faz uma prece e mentaliza que você está conversando com o espírito dele. E a conversa deve ser sempre assim, direcionada de uma forma, olha, eu sei que existem diferenças entre nós, mas de minha parte quero te dizer que eu estou disposto a ceder um pouco. Estou disposto a te aceitar mais, a ser mais resiliente, mais paciente e mais fraterno contigo. Tenho percebido que entre nós existe uma diferença que eu não tenho conseguido vencer de uma forma muito eficiente. Quero te dizer que eu desejo muito que nós tenhamos aí uma boa convivência. E, se possível, que a gente possa um dia se amar de verdade. Porque se você resolver falar assim, não, isso é balela, eu estou louquinha para desencarnar um dia essa pessoa logo para ficar livre dela, e de preferência, já viu o caso, eu já vi muita mulher falar isso aí, gente, que o homem não é fácil não, né? Se morrer aquela praga, eu estou livre, graças a Deus, não quero mais, chega, não vai acontecer isso. Quanto mais você quer se distanciar de alguém, mais a providência divina vai perceber que existe um problema a ser resolvido e vai te colocar de novo com essa pessoa. Eu falo isso às vezes para a gente, para paciente, amigo meu, ele me fala isso, pelo amor de Deus, será que Deus vai me castigar desse jeito? Não, Deus não quer te castigar. Deus quer justamente não deixar que você fique com pendências. Portanto, essa é uma reflexão que gira em torno da seguinte afirmativa: enquanto a gente não aprender a conviver, nós vamos ter que reencarnar inúmeras vezes ao lado dessas pessoas. Sabe a única coisa que te liberta? O amor. Tira as algemas de você com quem você se odeia. Isso, inclusive, vale até uma sintonia mental ligada a uma pessoa que nem era da tua família.
Tem alguém aí que você não vai com a cara, que você não gosta de jeito nenhum? Você muda de calçada, você vê a pessoa, finge que não vê? É com essa pessoa que você pode se preparar para conviver por muito tempo, até isso tem que se reajustar. É castigo de Deus? Deus não castiga ninguém, Deus é amor, Jesus falou. Então não faria nenhum sentido acreditar que esse tipo de circunstância é punição divina, porque Deus não pune ninguém, Ele apenas nos coloca ao lado das pessoas com quem nós precisamos nos reajustar, mesmo que a parte do outro não seja feita. Estamos aqui em busca de um autoconhecimento para que nós aprendamos a fazer a nossa parte. Então, se você quer se algemar alguém, odeie a pessoa. Escolha não conviver com ela. Escolha, inclusive, quando você descobrir que ela vai na festa de fim de ano da tua família, fulano vai? Ah, então eu não vou. Fulano vai estar lá? Então eu não vou. Você escolhe, Flavinho, ó. Tem parente nosso lá, se você chamar ele, você não conta comigo, tá? Eu não vou. Então, essa é uma vingança disfarçada de que estou desejando me distanciar para não criar problema. Mentira, você quer vingar a pessoa. E muitas vezes nós não vingamos só da pessoa, nós vingamos da família inteira. Fica todo mundo desconfortável. Né? Se ele souber disso, essa ameaça que eu fiz ele, já estou vingando dele também, porque ele me convidou, ele quer que eu vá. Mas ele quer que o outro também vá. Você é um cunhado, né? Um primo, sei lá, um irmão, até acontece isso muito com irmãos. Você coloca em situação constrangedora toda a família, por uma vingancinha boba. Aí a gente pode pensar assim, mas isso aqui eu não consigo conviver. Eu fico perto da pessoa, ela fica me alfinetando, ela fica me cutucando. Eu estou contando aqui casos de vida real, acho que todo mundo já sentiu algo parecido, né? A questão é, será que a gente é tão sensível assim? Então a frase que Jesus perguntou, que é mais ou menos assim: escuta, o que está fazendo, o que está te impedindo de você fazer brilhar a tua luz? Será que a nossa luz é tão frágil assim, que ela se apaga com tanta facilidade? Será que não é possível a gente conviver com gente difícil, sem se importar tanto com essa dificuldade que a pessoa tem? Será que não falta um pouco mais de inteligência da nossa parte em identificar, por exemplo, se a pessoa é difícil, se ela dá coice? Vamos fazer uma analogia aqui com um cavalo que dá coice. Poxa, você não sabe que o cavalo dá coice? Por que você se espanta quando ele dá um coice? Então, se você tem um parente que te dá coice, de vez em quando dá uma alfinetadinha, basta desviar. Faça como Chico Xavier, passando um dia numa praça lá em Pedro Leopoldo, sua terra natal, uma mulher começou a proferir, quando viu ele, vários impropérios, várias adjetivações, não vale a pena repetir aqui, me ofendendo, assim, tentando me ofender, e ele passou de uma forma absolutamente neutra por ela, sem dar atenção a ela, sem também retrucar. E aí uma pessoa viu e falou: nossa, Chico, você não vai falar nada não? A mulher te ofendeu ali, você não vai nem responder nada, né? Dá a impressão assim, quem cala consente, né? O Chico falou assim: não, minha filha, está tudo certo. Ela tem as opiniões dela, ela jogou lixo em mim, mas eu não briguei. Simples assim. Por que a gente pega todos os lixos que jogam em nós? Alguém aqui é lixeiro, por acaso? Você tem caminhão de carregar lixo? Mas quando alguém te joga lixo, por que você pega? É uma coisa que você tem que pensar. É fácil de fazer? Não. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas é uma alternativa, né, da gente pensar nisso. Então vale a pena você não ser o problema da sua família. Vai ter uma reunião familiar lá, seja lá festa de fim de ano, festa junina, aniversário de um parente, vai, leve a tua luz para brilhar, sem querer queimar ninguém com a sua luz. Não use a luz para poder queimar ninguém. Mas não permita que a luz tua se apague. Com isso vai haver então uma movimentação íntima de que, poxa, eu sou capaz de superar as diferenças que existem entre nós. E olha que a pessoa fez de tudo, hein? Ficou dando olhares debochados, arrumou um jeito de fazer um comentário desagradável ali, para tentar me alfinetar. A pessoa fez de tudo, mas isso não é problema nosso. O que os outros fazem não está sob o nosso controle. O que está sob o nosso controle são as nossas ações. E desejar se afastar é apenas, eu acho que essa palavra não existe, mas vocês vão entender, é apenas incumpridar um pouco essa necessidade de convivência. Aí daqui um dia vem a notícia: aquela pessoa difícil desencarnou.
aí você abre o olho, hein? Aí você fica esperto. Enquanto você sabe onde ela está, onde o endereço que ela mora, está tudo sob controle. Tem o Dr. Luiz Carlos Barros Costa, aqui de Fernandópolis, palestrante também, delegado de polícia aposentado, acho que já vi aqui já, né? Maravilhoso. Uma vez ele falou assim: você tem parente complicado? Você tem inimigo? Se você descobrir que ele está doente, você liga na farmácia, descobre os remédios que ele precisa, compra o remédio, manda entregar lá. Queira ele bem saudável. Não deixe o bichinho desencarnar com raiva de você. Arruma um jeito de promover saúde para ele. Porque se ele desencarnar, aí você está roubado, hein? Aí a influência dele pode ser quase que contínua, quase que 24 horas por dia. Por isso que Jesus já fez um alerta, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, enquanto está aí do teu lado, para que ele também não te entregue para o juiz. Tudo figura de analogia, né? O juiz é a nossa própria consciência. Alguém já desencarnou e você pensou: puxa vida, fulano desencarnou, desencarnei que mal dele. Aconteceu isso com vocês já? Tivemos um problema lá atrás. Tomara que não tenha acontecido com ninguém. Comigo ainda não aconteceu, ainda bem. Mas se você soubesse o tanto de gente que vem falar com a gente, trazendo esse pesar, especialmente ligado à parentela, é filho que vem contar para nós assim: puxa, meu pai desencarnou, uma semana antes nós tivemos uma discussão. Meu pai desencarnou, ele é aborrecido comigo e eu com ele. Vocês não fazem ideia como que isso é trágico. Para que a consciência da pessoa, é esse juiz que Jesus falou, é a tua própria consciência. E não tem um juizão assim, espírito, sei lá, o São Pedro, o Emmanuel, sei lá quem, o Dr. Bezerra, vai vir te condenar. Não tem, isso não existe. Não tem condenação, não tem. Espírito benfeitor não te impõe. O problema é a nossa consciência. O teu juízo é o teu juízo. Você vê como é que vão se achegando situações e vão sendo constrangedoras quando a gente escolhe, então, vida louca, eu vou fazer o que eu quiser, não estou nem aí com nada. Não. Então, se prepare para as consequências. A sabedoria da doutrina espírita é nos colocar diante dessas informações, a gente refletir. Todo encontro pode ser o último. Todo mundo se encontra, talvez vocês estão vendo eu aqui pela última vez hoje, não sabe? Ontem mesmo desencarnou um amigo meu, de infância, 40 anos de idade. Faleceu de infarto fulminante, dormindo. Jovem, magrinho, saudável, fazia atividade física, comia bem, não tinha nenhum vício. Inclusive da igreja evangélica, da Assembleia de Deus. Tocava o violino brilhantemente. Fica até a minha homenagem a ele, Rafael Matarazzi. Foi embora, não deu tchau para ninguém. Todos nós estamos aqui nessa não vou chupar essa palavra, não vai enrolar minha língua aqui. Todos nós somos muito perecíveis. Tudo pode acontecer a todo momento. Estamos aqui agora, daqui 10 segundos, você não sabe mais se você vai estar aqui em condições de permanecer como você está. Aliás, nem daqui um segundo, né? Que dirá então daqui um mês? Será que essa pessoa que você está encontrando hoje não pode ser a última vez que você vê ela? Isso vale para qualquer pessoa. Eu estou aqui hoje, eu até estendi o leque aqui. Nem estou falando só de família mais. É a família espiritual, todo mundo que você convive. Quantos amigos você teve notícia que partiram? E você pensou assim: puxa, eu conversei com a pessoa ontem, ou semana passada, ou agora, esses dias atrás, a gente estivemos juntos. Ou passei e vi ele de carro, cumprimentou, buzinou, a pessoa já não está mais aqui. Nossa hora está avançando e vamos caminhar para o final aqui. Livro Conduta Espírita, questão 19, perante os parentes. Valdo Vieira e Chico Xavier traz um destaque do Evangelho de Paulo, carta aos Timóteos, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. São frases um pouco contundentes, né? Aí datadas de 2000 anos atrás, mas tratando assim: se você não cuida da sua família, você está sendo infiel com a providência divina. E aqui o livro diz o seguinte, ó: dilatar os laços da estima além do círculo da parentela, é que eu falei de volta. Adote as pessoas como seus irmãos. E adote os seus irmãos como irmãos de verdade. Não abandone seus irmãos consanguíneos.
Esteja atento às necessidades. O que dizer então de pai e mãe? É um dos 10 mandamentos imperativos, que a maioria assim é trazendo uma recomendação de não, né? Não roubarás, não matarás, não cometerás adultério, não cobiçarás a mulher do próximo. Agora tem uma que é impositiva: honrarás pai e mãe. É obrigação. E não tem nenhuma condição, não tem um anexo B, dando assim: ah, mas se eles não tiverem sido tão bons assim, aí não precisa, né? Ah, mas se eles não tiverem cuidado de você como você desejava ter sido cuidado, igual o teu vizinho foi cuidado, não tem anexo B, é para honrar e acabou. Com todas as imperfeições que seu pai e sua mãe te ofereceram. Eles também são falíveis. Eu me vejo hoje como pai, pensando: meu Deus, cheio de falha aqui, sou pai. Como que meu pai pode não ter falha? Meu pai tem direito de ter falha também. Ainda mais quando ele era mais jovem, mais inexperiente. Hoje ele já está idoso e tal. Mas assim, como é que eu posso cobrar do meu pai uma postura que eu mesmo eventualmente não tenho ainda? Com esse conhecimento todo aqui que a gente recebe aqui de bênção. Então nós temos que tratar os nossos pais muito melhores do que eles, entre aspas, aparentemente, vocês vão entender aqui, do que eles merecem. Porque eles nos deram a vida. Quanto vale a sua vida? Quanto vale o que eles não te deram ou o que eles te deram de forma equivocada? Quanto custou para você? Ah, custou muito caro. O abandono que meu pai fez da minha mãe. Custou caro quando meu pai me batia. Custou caro quando minha mãe não fez tal coisa. Pega aí todos os motivos, toda reclamação que você tem de seus pais. Quanto custou isso? Transforme em reais, vai, vamos lá. Agora, quanto custa a sua vida? Que eles te deram. Se não fosse esse, você não estaria aqui. Houve um combinado no mundo espiritual. Você sabia que você viria nessa família. Você aceitou. Será que teve algum erro? Será que você foi colocado diante de pais e mães absolutamente incompetentes? Será que Deus foi mal com você? Foi cruel? Foi colocado, então, vamos simular um negócio grave aqui. Teu pai te abandonou antes de você nascer. Você nem sabe quem é teu pai. Ele engravidou sua mãe lá e pé na tábua, não quis nem saber. E aí sua mãe, quando você nasceu, te deu para alguém. Não quis nem te ver, ela te doou lá depois do parto. Uma situação talvez mais extrema, né? De mágoa de algum de nós por essa questão. Será que esses dois foram irresponsáveis assim, gratuitamente? Será que não houve entre você e eles algum tipo de problema lá atrás? Será que a providência divina te colocou num útero de uma irresponsável? De um cara louco que sumiu no mapa aí? Será que isso não tem uma finalidade? Esse é um caso mais grave, né? Agora, você imagine, acho que a maioria de nós aqui, em pequenas reclamaçõezinhas, né? Detalhezinho do que podia ter sido acontecido, o que poderia ter feito meu pai por mim, minha mãe, ou então coisas que eles agiram de uma forma que poderiam ter agido melhor. Ora, nós poderíamos agir melhor em tantas circunstâncias que nós ainda, até hoje, não agimos. Como cobrar de uma criança a postura de um adolescente, ou de um jovem, de um adulto? Tem até a música do Renato Russo, né, da Legião Urbana, Pais e Filhos. São crianças como você. São assim os nossos pais, são crianças como nós somos. Eu me vejo como criança ainda, como pai. O pai criança. Eu só apenas fiquei mais velho, perdi o cabelo, engordei um pouco, mas continuo aquele menino lá, 12 anos de idade, cuidando hoje de filhos. E assim Deus vai colocando no nosso caminho. Uma forma ali, não vou dizer avassaladora, mas a vida é um contínuo, ela não permite pausas. Não pause sua vida para dar atenção assim, a escolher a vingança, o desdém, a indiferença com alguém, seja lá quem for. Muito menos com qualquer familiar seu. E você vai estar então perpetuando essa incompetência que pertence a nós também. A incompetência do outro também. Vamos dividir aí. Você não é culpado 100%. Um relacionamento não vai bem. Mas você tem os 50% de tudo. Cabe a nós, então, espíritas, como aqui diz o Emmanuel, cada semelhante nosso é degrau de acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo
por verdadeiro irmão. Eu termino aqui com uma provinha do Cornélio Pires. Eu acho muito legal de finalizar esse estudo com essa prova, que eu adoro provas. Elas trazem uma reflexão profunda, junto com uma rima que eu adoro. Cornélio Pires tinha uma característica de, dentro da sua simplicidade no vocabulário, trazer grande conhecimento doutrinário, grandes reflexões. Era considerado assim, o matuto, né, o caipira da doutrina espírita, nas mãos do Chico Xavier. Está no livro Retratos da Vida, se chama Parentesco e Reencarnação. Confiram isso, gente. Você nos pede por carta, meu prezado amigo João, que a gente escreva no tema família e reencarnação. Assunto vasto, meu caro, tão vasto que já nem sei andar nesse labirinto, mesmo andando à luz da lei. O lar parece uma empresa, de lucro certo e bem-vindo. Surge na terra em 2 sócios, depois a casa vai indo. O casal, primeiramente, celebra doces afetos, em seguida ganha filhos, e os filhos arranjam netos. Logo após, é um grupo grande, ao qual, de forma concisa, a gente volta em criança procurando o que precisa. A luta chega, entretanto, o progresso vale a pena. É isso aí, cada berço põe a vida em nova cena. O mundo lembra um teatro, cuja função nunca cessa. Toda casa lembra um palco, cada família é uma peça. O espetáculo é de todos, a prova é parte comum, mas proveito e aprendizado são coisas de cada um. Antes do berço rogamos a luta que nos apraz, depois, muito comumente, buscamos voltar atrás. Requisitamos em prece inimigos por parentes, e ao revê-los, ombro a ombro, reclamamos descontentes. Às vezes, a filha ingrata é aquela jovem sofrida que abandonamos a rua nos prazeres de outra vida. Filho criando problema, tristeza, mágoa, perigo. Adversário de outrora, cobrando o débito antigo. Noras cruéis, genros brutos, pai tirânico e violento, são contas do crediário resgatado a sofrimento. Rusgas, brigas e desgostos, espinheirais do passado, pagamento a prestações de culpas por atacado. Nossos erros de outras eras, ódio, inveja, tentação, retornam pela família na lei da reencarnação. Quem amou, quem deu de si, sobe de altura e lugar. Quem fez sofrer, vem sofrer. Quem bateu, vem apanhar. Quem dos outros fez capacho, cria resgate severo. Quem foge ao próprio dever, vem de novo a estaca zero. Parentela é a escola santa. Sempre que a vemos daqui, cada qual encontra em casa aquilo que fez de si. Ame, perdoe, sirva e ajude. Quanto aos mais, meu caro irmão, se você sofre em família, não reclame, aguente, João. Muito obrigado a todos, vocês tenham um ótimo domingo. Um abraço grande. Gratidão. Até a próxima.